convidar você, se trouxe sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 24, fazendo um favor. Capítulo 24, versículo 30. Gente, hoje a gente vai falar sobre sabedoria. E o título da mensagem é As Chaves da Sabedoria. Vocês já vão entender onde a gente quer chegar. Essa mensagem é muito, muito, muito importante. Eu queria que você abrisse bastante teu coração, porque ao mesmo tempo que a gente vai hoje estudar a palavra, a gente também vai estudar o nosso coração. E é isso que realmente a gente quer que a palavra de Deus faça dentro da gente. Então, Provérbios capítulo 24, versículo 30 diz assim. Eu sei que esses versículos são meio diferentes. Não sei se você já teve oportunidade de ler Provérbios, mas é um livro maravilhoso da Bíblia. Não que exista um que não seja, mas Provérbios realmente é diferenciado. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem que tinha falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Querido, eu sei que esse versículo é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a ler, mas aqui no livro de Provérbios, olha o que a Bíblia diz. É como se a sabedoria estivesse passando, dizendo: passei pelo campo do preguiçoso e junto à sua vinha. Do campo do homem que não tinha entendimento, que não tinha sabedoria. E eis que tudo estava cheio de espinhos. Queridos, eu quero começar a mensagem de hoje falando de um cenário. E é o cenário da pessoa que não busca sabedoria. Hoje nós vamos estar falando de sabedoria, só que a gente vai estar falando de chaves para nós alcançarmos a sabedoria, para nós vivermos a sabedoria dentro da nossa vida. E esse versículo aqui de Provérbios, ele é muito interessante, porque ele começa dizendo assim, ó, que quando, né, é tipo uma figura de linguagem, vocês perceberam ali, diz assim: eu passei perto ali, né, vamos parafrasear um pouco, da casa da pessoa que não tinha sabedoria. E a Bíblia diz assim, que era o campo do preguiçoso, e diz assim, ó, eis que tudo estava cheio de bagunça e sua superfície coberta de urtigas. Resumindo, estava uma bagunça. A falta de sabedoria, queridos, na nossa vida, se a gente age sem sabedoria, a nossa vida vira uma bagunça. Nossos relacionamentos viram uma bagunça, nossas emoções viram uma bagunça. A gente sabe, e eu tenho certeza que você já chegou a um ponto da tua fé que você concorda comigo, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, e a gente vai falar hoje sobre isso, sobre como a gente alcança a sabedoria. Mas eu queria já falar sobre aquilo que ocasiona a falta de sabedoria, a bagunça. Muitas vezes a gente está vendo a nossa vida e a gente sente que a gente está bagunçado. Não quero que você levante sua mão, nem fale nada, não precisa ficar à vontade, mas você sabe que muitas vezes na nossa vida nós temos áreas que estão bagunçadas. A gente olha para nós e a gente pensa assim, cara, essa área da minha vida não está bem, essa área da minha vida não está organizada. Muitas vezes a gente olha para a nossa, por exemplo, a nossa casa, para o nosso casamento, a gente olha para o relacionamento com os nossos filhos, a gente olha para o nosso dinheiro, a gente olha para, sei lá, para a nossa vida no nosso trabalho, sei lá, às vezes as nossas emoções, a gente sente que lá dentro está havendo uma bagunça. E sabe, queridos, por que é importante a gente ter a sabedoria? Porque a sabedoria é aquilo que nos capacita a organizar a nossa vida. Então, eu queria, depois disso, que você abrisse em Hebreus. A gente vai ler alguns versos hoje. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Abra lá comigo. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu gosto bastante, por mais que a minha versão não é a preferida da galera, mas eu gosto muito da versão da minha Bíblia. Então, apesar de a gente ter ali no telão atrás, eu também vou abrir a minha aqui, tá? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, fazendo favor. Hebreus 12, 5. Cheguei aqui. A Bíblia diz assim, ó. 12, 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que como os filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmajes quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Queridos, esse versículo aqui ele é um tanto interessante, porque ele revela uma verdade que a gente não queria aceitar para a nossa vida, mas a Bíblia diz assim, ó, que parte da sabedoria ela vem através da correção. Fala comigo assim, sabedoria. Ela vem através da correção. Ninguém gosta de ser corrigido, eu também não gosto de ser corrigido. Eu lembro muito bem quando eu era corrigido. Eu tive uma infância muito saudável. Então eu apanhei demais. Nossa, como eu apanhei na minha vida, assim, dos meus pais, mas do jeito que eu acho que foi certo, sabe? Tenho certeza que foi certo. Meu pai e minha mãe, quando eles me corrigiam, eles tinham um jeito. Apesar de que de vez em quando a gente fazia umas coisas assim que era para
para matar o sujeito. Aí eu vi que eles tinham que tentar usar o domínio próprio, sabe? Porque a vontade deles eu acho que era de matar nós, mas assim, eu via que eles oravam para o domínio próprio tomar conta do corpo, porque a gente era terrível, o meu irmão era terrível. E aí, queridos, eu lembro assim que meu pai e minha mãe, quando eles iam me corrigir, eles tinham um método, eles olhavam para mim, primeiro que tinha que ir para o quarto, né? Isso é a pior coisa do mundo, é tu ir para o quarto antes de apanhar, porque cada 10 segundos, assim, parece que é uma tortura, tu sabe que vai vir a dor, é terrível. E aí eu sentava lá na cama, e aí eu esperando, né? Puxa vida, eu queria que venha logo, dar as varadas logo, porque o que aqui tá ruim, fica aqui. Mas daí o pai chegava, era aquele climão, abria a porta. Você já ficava assim, meu Deus, cara, e agora? Quantas varadas vão ser? As perguntas que a gente quer saber. É claro que o propósito da mensagem não é essa, né? Então, não vou dar muitos detalhes, mas eu lembro que a gente adquiriu assim, algumas manhas, sabe? Às vezes dava tempo de ir no quarto rapidinho, botar mais uma calça. Às vezes não dava, mas às vezes a gente tentava assim, botar 2 calças. Só que daí era ruim também, porque a gente apostava, né? Porque dependendo do nível do erro, era o nível das varadas. Se a coisa que a gente tinha feito era muito grande, tinha que abaixar as calças. Se o nível do erro não era tão grande, permanecia com a calça. Então, só que aconteceu, às vezes, de a gente botar 2 calças e a correção ser sem calça. E aí descobria que a gente ia botar 2, daí acrescentava ali um 15% a mais de varada. Então, mas resumindo, queridos, o que me marcou muito dentro da correção do meu pai e da minha mãe não foi quando eu era corrigido, foi depois de ser corrigido, anos depois de ser corrigido. Por quê? Porque quando eu estava para ser corrigido, era terrível, eu odiava, eu orneava de raiva, eu ficava com raiva dentro do meu coração. Eu pensava assim, que droga, por que eu tenho que ser corrigido? Se meu pai e minha mãe me amam, por que eu tenho que ser corrigido? Por que literalmente eu preciso apanhar e sentir dor de alguém que me ama? Então, eu lembro assim, que eu me questionava muito nisso, tinha muita raiva, criança, não entendo nada, mas eu lembro que meu pai, ele fazia assim, ele dizia assim, olha no meu olho, e ele perguntava assim, ó, por que você vai apanhar? E aí a gente tinha que falar, a gente tinha que saber o porquê. Não é assim, porque você quer, não. Por que você vai apanhar? Tem um motivo. Aí a gente falava, eu vou apanhar porque você falou para mim não jogar bola, eu joguei e quebrei o vidro. Pronto, então é por isso que vai apanhar. E aí, depois que você mesmo se declarava culpado, né? Não podia recorrer ao Supremo, como hoje, não podia recorrer para ninguém lá da turma do STF, então não tinha outro julgamento, era ali a instância final e deu. Eu tinha que me declarar culpado, porque senão nem saía do quarto mesmo, né? E aí ia para as varadas, e aí abaixava as carças, ou dependendo do problema, e vinha a correção. Depois que vinha a correção, na maioria das vezes a gente estava chorando, né? Porque levando varada, quem vai rir, né? E aí eu lembro que acabava a varada, meu pai olhava no meu olho, minha mãe, e o pai é alemãozão, velho, vermelhão, assim. Mas eu lembro que ele olhava no meu olho e ele falava assim, por que você apanhou? Por que o pai te corrigiu? E aí a gente tinha que falar, com raiva, mas a gente tinha que falar, senão não saía. Porque você me ama. A gente não queria falar isso, a gente queria falar, porque você é um sem noção. Porque você não tem sentido na cabeça, você quer bater, fica nervoso na gente, vamos jogar a bolinha, entendeu? É isso que a gente queria falar, mas a gente sabia que isso não dava passo de saída, né? Era perigo levar mais se não falasse. Então a gente falava muitas vezes com raiva, dizia, porque você me ama. Aí o pai, então tá bom, pode sair. Sabe, queridos, a correção, ela traz sabedoria. E isso que esse versículo está falando, que Deus ele ama tanto aqueles que Deus ele corrige tantos o quanto ama. E no versículo antecedente desse diz, e a sabedoria, ela mora dentro da correção. Em outras palavras, se você não aceita ser corrigido, você pode ler todos os livros do mundo, você pode ir para todos os cultos de igreja, pode participar de todas as conferências possíveis, mas você não vai crescer em maturidade, você não vai crescer em sabedoria. A sabedoria que a gente está falando hoje, queridos, não é uma sabedoria mundana que você recebe dentro de uma universidade. Não é uma sabedoria, digamos assim, dessa que você lê um livro e fica mais sábio. A sabedoria que a gente está falando hoje é uma sabedoria real,
É uma sabedoria que é a sabedoria mais importante que a gente pode ter na vida. E a gente vai discorrer mais sobre ela, você vai entender onde a gente está querendo chegar. Essa sabedoria é uma sabedoria que traz vida, que transforma você, que leva você à maturidade, que leva você a ser mais como Jesus. É uma sabedoria que leva você a ter paz, que leva você a ter uma casa estruturada na rocha, que leva você a ter um casamento bem firmado, que leva você a educar os teus filhos na rocha de Deus, que leva você a prosperar nos caminhos do Senhor. Essa é a sabedoria que a gente está falando hoje. Tem pessoas que, apesar de ter muita sabedoria humana, são inteligentes pra caramba, eles conseguem fazer cálculo para tirar foto de buraco negro a não sei quantos milhões, mas não conseguem resolver o problema do casamento. Vocês estão querendo chegar? Então, a sabedoria que a gente quer não é aquela... Claro que a gente quer tudo, a sabedoria, mas a sabedoria que a gente está visando hoje aqui não é a sabedoria que vem simplesmente pelo intelecto humano, mas a sabedoria que vem pelo Espírito Santo de Deus. E uma das razões e uma das formas de a gente crescer em sabedoria é através da correção. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: aceita que dói menos. Fale. Aceita. Você sabe, queridos, que é impressionante, né? Eu sei que o meu exemplo é terrível porque eu sempre pego na hora. Há uns meses atrás eu fiquei doente, Meu Deus, meu exemplo, nem sei se devia dar mais. Eu fiquei doente, e eu fiquei doente mesmo, estava gripadaço. E aí a minha mãe falou: não, a gente vai ter que ir para o hospital levar uma vacina, Lucas. Levar uma vacina não, levar uma injeção. Como é que é? Ibuprofeno, é isso? Bezetacil. Ibuprofeno é outra coisa, né? Bezetacil. Ora, ibuprofeno, onde é que tirei isso, cara? Então, tem também? Tem também? Ah, então aqui é outro nível, né? O cara já pensa no outro. Então, Cris, eu lembro que eu fui levar essa daí, Bezetacil. Mas, gente, quem aqui já levou Bezetacil? Levanta a mão, deixa eu ver. O pessoal vai ter uma revelação da palavra hoje. Aí, meu irmão, eu lembro assim, ó. O meu exemplo é ridículo, mas eu sei que vocês nunca vão esquecer pelo menos. Eu lembro que eu fui para o hospital e eu não gosto de agulha, eu não gosto de injeção, sabe? Eu só faço aquilo que precisa mesmo. Eu não gosto. E aí eu lembro que daí o cara que foi me aplicar a injeção, ele chegou e falou assim: deixa o músculo solto, porque vai doer menos, vai recuperar melhor. Queridos, tamanho da agulha do negócio, vocês já viram? Você vai deixar o músculo solto, e você sabe qual que é o músculo, né? Você vai deixar solto? Você não vai, cara. Eu tentava, eu fazia todo o esforço possível mental para acalmar o músculo. Mas não acalmava de jeito nenhum. E aquele cara não vai ficar esperando acalmar o músculo ali, olhando para o músculo, né? Não vai. Estou usando a palavra músculo, estou sendo gentil, né? Porque o cara não vai ficar olhando ali. E eu lembro, queridos, que mesmo o músculo não estando descansado, ele pá! E vem devagarzinho e tal. E dói, queridos, e dói. Parece que está entrando no tutano do osso, assim, o negócio. E aí ele tira, eu lembro que eu saí assim, ó. Minha mãe ria de mim, porque eu fui assim, pisando desse jeito até chegar na igreja, realmente dói. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Relaxa o músculo e aceita que dói menos, irmão. Eu sei que não é fácil, mas a falta de aprender a ser corrigido é aquilo que leva a gente a não crescer na vida. Sabe, às vezes a gente é tão rápido em corrigir os outros e a gente não é rápido em se autocorrigir. A gente está toda hora falando para o esposo que ele está errado, a gente está toda hora falando para os filhos que está errado, a gente está toda hora falando para a esposa o que está errado, a gente está toda hora falando, né, tem gente que não tem voz em lugar nenhum, só no Facebook. Então a pessoa fica lá no Facebook a tarde inteira querendo resolver o problema do Brasil, querendo resolver o problema de Otacílio, querendo criticar. Sabe, queridos, a sabedoria, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre outras coisas, mas a sabedoria, ela mora muito dentro do lugar onde a gente literalmente aprende a ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. Que a gente literalmente aprende a ser corrigido. A gente aprende uma pessoa chegar para a gente e dizer assim: isso aqui eu acho que não é legal. Isso aqui eu acho que não está fazendo bem para ti. Isso aqui eu acho que vai fazer mal para você. Isso aqui você está errado, isso aqui não é bom. Então é muito importante, queridos, que realmente a gente aceite a correção. Eu já, na minha vida, nem tudo é rosa, né? Eu tenho muitas histórias para contar na minha vida, não vou contar nenhuma delas, mas eu tenho muitas histórias na minha vida onde eu não aceitei a correção. E sempre quando a gente não aceita a correção, as coisas pioram. Bom, lá em Salmo capítulo 1, quero que você abra lá comigo, eu vou ler aqui rapidinho, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2, assim, bem-aventurado, em outras palavras, feliz.
A pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, muitas vezes a fonte de sabedoria que a gente tem na vida, a gente tem que saber discernir de onde a gente vai buscar. Bom, o primeiro princípio que a gente falou hoje foi de correção. Correção traz sabedoria. Agora, o segundo princípio é assim, quem você olha é de quem você vai extrair sabedoria. Em outras palavras, quem você admira, quem você tem como exemplo, com quem você anda, são as pessoas das quais você vai retirar sabedoria. Por isso que é muito importante você saber andar com as pessoas certas. Por isso que é muito importante você saber com quem tu anda. Olha o que a Bíblia diz aqui, bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. O que é conselho do ímpio? O que é ímpio? Ímpio é a pessoa que não acredita em Deus. Esse é o ímpio na Bíblia. Sempre quando ele é ímpio, é a pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, é a pessoa que não crê em Deus. E a gente sabe que tem um bando delas no mundo. Né? Pessoas até que dizem que, Senhor Salvador, mas não pratica nada. Então, esse é o ímpio. Essa é a pessoa que manda você trair tua esposa quando ela é grossa contigo. Essa é a pessoa que manda você roubar 50 conto do caixa no final do mês, porque literalmente você não se sente muito honrado no trabalho, então faça isso com você mesmo. Então, a sabedoria mundana é aquela que manda você ir contrário à palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, não ande no conselho do ímpio. Existe muito conselho dentro do ímpio. Aí diz assim, não se detenha no caminho. Caminho é aquilo que você faz, ou seja, é tão mais difícil você se manter em integridade quando todos ao teu redor não estão fazendo isso. Não é verdade? Por exemplo, dentro do ambiente universitário, eu sei porque eu já estive lá. O ambiente universitário é um lugar que você literalmente tem que se impor. Eu sei que a Clabinho não é diferente, mas dentro do ambiente universitário é o lugar que você tem que impor. Todos os lugares você tem que se impor. Mas existem lugares onde nós estamos que se você literalmente não impor o que você crê, você não impor o que você acredita, você não impor aquilo que os teus valores de vida, você rapidamente vai estar junto da massa. Você vai rapidamente... Onde é que você está querendo chegar? Os caras estão falando mal da esposa, você começa a falar. As pessoas estão falando mal dos políticos, você começa a falar. As pessoas estão falando, estão olhando pornografia, você rapidamente começa a olhar junto com eles. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Sempre que você não impõe a sua fé e você não manifesta dentro do teu coração uma real e declarada anúncio da sua fé e de quem você crê, de quem você está sujeito a muitas vezes ser influenciado. Então, caminho é você olhar para alguém errar e querer errar também. Esse é o caminho. E o terceiro nível é aqui, e não se assenta na roda de escarnecedores. Então, a gente tem 3 níveis. É o nível do conselho, é o nível do caminho e é o nível da roda. Esses 3 níveis, eles falam de quão a gente pode se aprofundar em ser influenciado pelo mundo. Porque quem está ouvindo o conselho só está ouvindo. Quem está sendo tentado a andar no caminho é que já está tentado a fazer o que eles fazem. E a roda fala de um nível maior ainda, porque quando está na roda, está vivendo de íntima comunhão. Esse é o símbolo da roda dentro da Bíblia, de você estar numa roda, por exemplo, assim, quando você... Eu sei que sempre quando a gente vai conversar em 4, 5 pessoas, a gente faz uma rodinha. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é mais do que isso. É como se as pessoas se sentassem para comer juntas. Né? E um dos maiores níveis de intimidade que a gente tem com os nossos amigos é comendo junto, não é verdade? A gente gosta de comer pra caramba. Então a gente convida as pessoas que literalmente a gente quer ter comunhão para a gente sentar junto e comer. Agora a Bíblia está dizendo, cuidado com o conselho, cuidado com o caminho e cuidado com a roda. Se a gente não cuidar, queridos, a gente vai entrar num nível de sabedoria que a gente acha que é sabedoria, mas não é. Pergunta prática para você. Quais são as pessoas que têm voz dentro de você? Queridos, essa pergunta é tão importante que você... Não estou falando para você fazer, mas você deveria literalmente anotar essa pergunta para você de vez em quando fazer ela para você mesmo. Quais são as pessoas que têm voz dentro de você? Quais são elas? Em outras palavras, quais são as vozes que literalmente falam ao teu espírito? Quando eu falam ao teu espírito, existem muitas vozes que falam conosco, não é verdade? A gente liga o rádio, a gente liga a TV, a gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram, a gente está no trabalho, a gente está no serviço, a gente está na rua caminhando. São muitas vozes, até a nossa cabeça. Satanás também é uma voz. Agora, a pergunta que eu te faço é, quais são as vozes, quais são as pessoas que literalmente têm acesso ao seu coração quando falam? Se você não entendeu a minha pergunta, eu vou falar de mim.
Tem pessoas na minha vida que eu respeito. E porque eu respeito, a voz dela entra no meu coração de uma forma mais aberta. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Por exemplo, quando meu pai fala, a voz dele, para mim, ela entra. Tem homens na minha vida que, quando eles falam, o meu espírito está aberto para ouvir o que eles estão falando. Por exemplo, semana que vem a gente vai estar recebendo na nossa igreja o pastor Teófilo Hayashi, lá do Movimento Dunamis. Convido vocês para estar lá. Sexta-feira à noite ele vai estar lá com a gente, sábado de manhã também. Desde o início do ano ele me convidou para fazer parte de uma equipe de mentoramento que ele montou esse ano, de líderes jovens do Brasil todo, para uma vez por mês se reunir para literalmente aprender da palavra e tudo mais. Ele é uma pessoa que, pelo sacrifício que ele está fazendo por mim e me ensinar, ele tem voz dentro de mim. É uma pessoa que, quando ela fala, eu ouço. Eu abro os meus ouvidos para ouvir o que ela está falando, porque eu reconheço que existe a sabedoria de Deus na vida dela. Então, eu abro o meu coração para deixar que essa pessoa derrame sobre mim. Então, todos nós percebendo ou não, nós temos as pessoas, e espero, né, que não seja o seu caso, mas muitos têm até programas de TV, sei lá, canais no YouTube, em que você literalmente abre o teu espírito para receber sabedoria disso. Isso é muito perigoso. Você tem que saber discernir para quem que o meu espírito está aberto, para quem que a minha mente está aberta. Você não pode ouvir todo mundo. A Bíblia está dizendo, você não pode ouvir todo mundo. Queridos, ouça pessoas que amam a Deus. Abra o teu espírito para ouvir de pessoas que amam Jesus, que querem praticar a palavra. O problema é que muitas vezes a gente vai tentar buscar a fonte de sabedoria em lugares onde ela não está. Em pessoas que literalmente não têm sabedoria. Então a gente tem que cuidar. Às vezes, é claro que a gente... Isso eu falo com muito carinho, porque eu sei que não é uma dinâmica fácil. Às vezes a gente se sente muito amado por uma pessoa, e quando a gente se sente amado por uma pessoa, a gente tem a tendência de abrir o nosso coração para aquilo que ela fala para nós, não é verdade? Só que a gente tem que cuidar, queridos, porque mesmo que uma pessoa demonstre afeto, não significa que ela está certa. Onde é que eu estou querendo chegar? Tem pessoas que elas podem tratar bem você, e porque elas tratam bem você, você começa a gostar delas. Mas se elas não amam Jesus, se elas não têm a Bíblia como instrumento de exemplo de vida, se elas não têm Jesus como exemplo definitivo de caráter, essas pessoas elas estão muito, muito, muito propensas a te dar conselhos errados. Por quê? Porque a fonte de sabedoria delas não é a palavra de Deus, a fonte de sabedoria delas é a lógica humana. E a gente sabe que a Bíblia, muitas vezes, ela bate de frente com a lógica humana. Apesar de que em muitas coisas não, em muitas coisas ela bate de frente. Quer ouvir uma delas? Por exemplo, Jesus mandou você abençoar teus inimigos. É isso que a Bíblia manda. Mas na sabedoria humana é assim, ó, passa por cima dos teus inimigos. Se você puder, ainda volta e passa a segunda vez. Então, essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana é assim, ó, se a pessoa está te tratando mal, trata mal igual. A sabedoria humana é assim, ó, quem é o cara? Quem é servido. Quem que é o maior? É aquele que é servido. Jesus falou, não, quem é maior é o que serve. Então, os princípios e valores de Deus nem sempre são os valores humanos. Mas é muito importante a gente entender qual que é a fonte do coração da pessoa. Eu não estou livre de te dar um conselho ruim, mesmo sendo um homem de Deus. Mas nós precisamos buscar que os nossos ouvidos eles estejam abertos para as pessoas que amam a Jesus. Amém, queridos? Por que isso é importante? Porque eu vejo muitas vezes, por causa que a gente não sabe para quem que a gente está dando ouvido, a gente entra no buraco. Aí você toma decisões erradas no seu casamento, você toma decisões erradas na sua vida financeira, você toma decisões erradas na sua vida emocional, porque em vez de você ouvir uma pessoa que Deus colocou na tua frente, que ia falar coisa boa para o teu coração, você decidiu abrir teu ouvido para uma pessoa que não tinha nada a ver, que não ia te ajudar. Então, cuidado, queridos, cuide. Por mais que você ame a pessoa, se você vê que ela não tem, cara, a Bíblia como fundamento de vida para ela, diga assim, ó, cara, eu te amo, vamos ali comer um X comigo, mas... Vamos falar de futebol, vamos falar de buraco negro, que vírus. Não vamos falar de qualquer coisa, mas do meu casamento eu tenho outra pessoa para falar, da minha vida financeira eu tenho outra pessoa para falar, da minha vida emocional, dos meus problemas espirituais, emocionais, eu tenho outra pessoa para conversar, porque isso é importante. Então, uma das fontes de sabedoria para a nossa vida é literalmente as pessoas que a gente tem como influência, modelo e exemplo. Agora, lá em Salmo 119, continuando em Salmo, indo um pouco para frente, a gente vê no versículo 105 uma declaração poderosa da Bíblia. E essa é uma declaração de fundamento. O que é fundamento? Aquilo que se você abalar, a casa cai.
Isso que significa fundamento. Você pode mexer... Eu não sei se você já reformou tua casa. Eu nunca me esqueço, né? Sempre quando a pessoa quer reformar a casa, às vezes ela pensa assim, tá, mas eu quero construir isso aqui. Aí o que o engenheiro fala? Às vezes nem tem engenheiro, pedreiro, qualquer um. Alguém que entende de estrutura, chega e diz assim, não, isso aqui não dá de fazer. Por quê? Porque não tem estrutura aqui. Alguém já tentou fazer alguma coisa e alguém te podou porque não tinha estrutura? Sempre é assim, eu quero construir um mezanino aqui. Não dá. Por que não dá? Porque não tem viga. Sabe, queridos, fundamento é aquilo que se tu mexer, cai. Entendeu? Então, tem muitas coisas que é parede. Você pode tirar daqui, botar ali, mexer lá, botar cá. Mas se você mexer naquilo que é fundamento, a casa cai. Em Salmo 119, versículo 105, esse aqui é o capítulo mais longo da Bíblia, né? Vamos lá. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, vamos ler junto esse negócio aqui de tão bonito que soou. Nossa, vamos lá. Tá ali? Vamos ler ali então. Vamos ler tudo junto esse negócio aí, só para nós. Olha lá, num uníssono. Vai lá. 3, 2, 1. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu irmão, quem aqui já tentou andar no mato sem uma lanterna? À noite, escuro, meia-noite. É terrível, tu não consegue, tu não sai do lugar, fica apavorado. Assim eu sei que o exemplo pode ser um pouco forte, mas não é diferente da realidade. Assim é a pessoa que não conhece a palavra de Deus. É assim que ela se sente na vida. Não sabe o que fazer e às vezes faz aquilo que é errado. Então o que a Bíblia está dizendo? Queridos, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria para a nossa vida. Queridos, aceita isso dentro do teu coração. Não estou querendo empurrar isso para você. Eu não estou querendo forçar você a aceitar isso. Mas, queridos, com todo o meu coração e carinho, eu digo, o ponto de partida para a sabedoria é você aceitar que a palavra de Deus, ela contém a sabedoria verdadeira que você precisa. Ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para o teu caminho. Coisa terrível né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, espero que não, mas às vezes você está andando à noite assim na rodovia, na BR, e de repente você inventa de dar um cagaço nas pessoas que estão no carro, tu desliga as luzes. Alguém já fez isso aí? Você levantar a mão aí, porque vai manifestar os crianção aí, né? E eu já fiz, então eu confesso que eu já fiz. Às vezes eu estava querendo dar cagaço na galera que estava andando comigo, claro, numa reta, né, gente? No meio da curva. Aí não tinha carro perto, eu apagava as luzes assim, cara, fica tudo assim, você não vê nada. Não tente fazer, porque é meio perigoso, pode ser que alguém morra, depois eu sou ocupado, mas é um breu total, não tem como andar. A gente faz essa brincadeira, mas desligava e ligava rapidinho. Mas, queridos, não é diferente. O que a Bíblia está dizendo, queridos, é que a sabedoria da palavra é aquilo que vai mostrar o caminho para você. É aquilo que vai literalmente dizer, direita é penhasco, esquerda continua o caminho. E isso é para cada área da nossa vida. Então, a sabedoria, ela se encontra dentro da palavra de Deus, dentro do estudo e da revelação da palavra de Deus. Esse é o lugar onde a gente encontra a sabedoria. Agora, sabe uma coisa que destrói a nossa sabedoria? Abra lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3, 7. Eu quero bater um pouco nessa tecla aqui, porque eu sei que a gente precisa ouvir. Provérbios 3, 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos ler até o 8 aqui. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Querido, aqui a Bíblia está falando, inclusive, da tua saúde física. A Bíblia aqui está falando da tua vida de forma como um todo, de uma forma completa. Mas olha o que literalmente está sendo dito aqui, Tem pessoas que elas se acham sábias. Isso é um problema. Porque uma das coisas que vai impedir a verdadeira sabedoria de estar dentro de você é o orgulho. Fala comigo, orgulho. Fala de um jeito orgulhoso, orgulho. O orgulho, gente, ele sempre vai impedir eu e você de ser sábio. E sabe qual é o pior tipo de orgulho? É da pessoa que acha que é sábio. Então, você pode ser sábio. Eu não estou dizendo que você não é. Mas não se ache sábio. Você entendeu a diferença? Quanto mais você viver com Deus, quanto mais você receber a revelação de Deus, quanto mais você andar com Cristo, é claro que a tua sabedoria vai aumentar. É claro que o teu discernimento, que a tua revelação vai aumentar. Mas nunca,
Nunca, nunca ache que você chegou lá. Nunca ache que você é o cara. Por mais que você seja sábio, deixe que os outros falem que tu é. Querido, isso aqui é tão importante que eu estou te falando. Muitas pessoas, elas se tornam... Como é que eu vou falar isso? Muitas pessoas, elas se tornam uma ilha, socialmente falando, por causa disso. Pessoas que não aceitam correção são quais? As orgulhosas. A pessoa não aceita correção. Por que ela não aceita correção? Porque ela se acha sábio. A pior pessoa para discutir é aquela que diz assim, eu já sei. Eu já sei, não sei, eu já sei. Sei que você está falando, eu já sei. Às vezes eu sento para falar com gente, e aí o cara está lá falando, cara, ó, isso aqui, não, isso eu já sei, Lucas, mas sabe como é que é, né? Daí o cara fala mais um pouquinho, não, já sei isso aí. Aí o cara fala de um versículo, não, eu já li isso aí. Eu vou voltar a dizer assim, mas homem, Celso, você sabe tudo, então qual é o teu problema? Você está com a vida tudo detonada. Se tu sabe tudo. Então, sabedoria não é você saber que algo existe. Sabedoria é você saber como aplicar aquilo que você aprendeu. A sabedoria, queridos, ela não existe tanto no fato do saber mental, mas no fato de aplicar aquilo que você sabe. Porque se tu não aplica, a vida não muda. É a mesma coisa que você ter um dinheiro que você não gasta. O fato de você, quer ver, ó, o fato de você ganhar hoje 10 milhões de reais, muda a tua vida hoje ou não muda? A minha muda. Agora, não é o fato de o tio Marça chegar para mim e entregar, Lucão, tá aqui, ó, presentinho para ti, 10 milhões como eu tinha te prometido. Aí faz, amém. Aí faz de conta que eu pego esse dinheiro, eu boto debaixo da minha cama, eu fecho com compensado as aberturas da minha cama, prego ela bem no chão e digo assim, pronto, tô rico. Agora minha vida vai mudar. E aí eu deixo aquilo lá. Eu não tiro debaixo da cama, eu não gasto para comprar um tênis melhor, eu não gasto para comprar um carro melhor, eu não gasto para comprar uma casa melhor, eu não gasto para nada, eu fico vivendo a mesma vida. Aí vem uma conta, eu entro no SPC, eu estou ferrado na dívida, mas está lá o dinheiro, debaixo da cama. O que vai adiantar? Queridos, eu sei que o meu exemplo, ele não é tudo aquilo, mas literalmente assim é muitas pessoas. A pessoa ouve, não para de ouvir, ele não para de saber, está tudo lá debaixo da cama. Mas a pessoa não tira para começar a gastar, a vida não muda. Então, não é aquilo que você decide que muda a tua vida, é aquilo que você decide e faz. Isso aqui é uma frase que eu venho falando já há um bom tempo aqui, depois que eu ouvi ela, porque ela é muito prática. Porque muitas pessoas elas vêm para o culto e dizem assim, Lucas, que palavra poderosa, hoje eu decidi que eu vou buscar Deus. Chega em casa, bota aquilo debaixo da cama e entra na segunda-feira queimando cartucho. Por quê? Porque em vez de você pegar aquilo que Deus te deu, botar no bolso e dizer, vamos viver a segunda-feira diferente, vamos tratar as pessoas diferente, vamos gastar o tempo diferente, vamos priorizar diferente, vamos orar diferente, vamos ler a Bíblia diferente, vamos lá. Não, você bota debaixo da cama e aí Satanás é o pai da mentira. Uma vez perguntaram para mim, eu vi alguém pregando, Lucas, como é que eu sei quando Satanás está mentindo? Quando ele está falando. Simples assim, porque ele é o pai da mentira. Então, muitas vezes Satanás, ele vem mentir para você, ele diz assim, guarda essa sabedoria debaixo da tua cama aí e vamos ficar mais um mês nessa parada aí que você gosta de ficar aí, nessa indisciplina, nessa discussão, Vamos ficar mais um mês vendo assim. Porque Satanás, ele quer que você sempre adie as decisões importantes. É isso que Satanás trabalha para fazer. Para você adiar as decisões importantes. Por exemplo, você sabe que você tem que parar com o vício na sua vida. Que você tem que lutar para parar. Aí você pensa assim, não, mas... rapaz, agora tem Páscoa, né? Semana que vem é Páscoa. Vamos esperar passar a Páscoa. Depois da Páscoa, a gente estamos em abril, não, em maio. Em maio... Então, querendo ou não, a gente fica tentando dizer que a gente vai usar aquilo que Deus nos deu um pouco para frente, mas esse pouco para frente nunca chega. Então, a sabedoria, queridos, ela deve ser usada, ela deve ser botada em prática. E a Bíblia aqui, ela está falando de uma coisa muito importante, que aquele que se orgulha da sua sabedoria, ele não vai longe. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Querido, se você lê bastante, eu sei que tem gente estudiosa aqui dentro, se você lê bastante, se você vê bastante ministração, sempre deixe que, quanto mais você sabe,
revele o quanto mais você precisa saber. Sabe, a verdadeira sabedoria, ela não te enche, ela te esvazia. A verdadeira sabedoria, eu não estou falando de forma alguma eu estou falando de conceito oriental aí de esvaziamento de mim, não é isso que eu estou querendo dizer, não, estou falando de orgulho. A verdadeira sabedoria esvazia o teu orgulho para aumentar a tua dependência. É isso que a sabedoria verdadeira faz. Porque existem algumas crenças aí de esvaziamento de mente, eu não queria que você se confundisse com isso. Bom, lá em Provérbios 9 e 10, vamos continuar o livro de Provérbios aqui. Provérbios 9 e 10, tem um versículo aqui, queridos, que, esse aqui é show de bola. Eu queria que você abrisse comigo, porque a gente vai ficar um tempo nele agora. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A Bíblia diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu vou ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, o que é o temor do Senhor? Essa palavra ela é muito mal interpretada na igreja. Ela é muito mal interpretada assim, por pessoas. Por quê? Porque a palavra temor, pelo menos no português, você sabe que a Bíblia foi traduzida, né, para o português, ela não foi escrita no português. Então, eu não estou dizendo que você não pode confiar na tradução. Confie na tradução. Apesar de ter uma palavra ou outra que não revela a plenitude do que estava querendo ser dito, mas é o melhor que podia ser feito, porque linguagem, de uma linguagem para outra, muita coisa muda, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo porque ele é muito prático e muito simples. Dentro do português, a gente tem um significado para a palavra amor. Qual que é? Amor. Dentro do hebraico, onde a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Essas foram as duas línguas que a Bíblia foi escrita. E dentro do hebraico tem 3 palavras para amor. Não existe a palavra amor. Existem 3 palavras diferentes que o português a gente traduziu amor. Existe o filéu, o ágape e o eros. São as 3 palavras para amor na Bíblia. Então, essa palavra temor, muitas vezes a gente usa assim, ó, cara, estou com medo. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Medo é muito diferente de temor. Então, deixa eu explicar para você exatamente o que, pelo menos tentar, né? Aquilo que a Bíblia está querendo falar a respeito do que significa temer a Deus. Queridos, temer a Deus significa levar as coisas a sério. Temer a Deus, eu vou tentar assim, desmiuçar mesmo o significado. Temer a Deus literalmente significa o quão aquilo é sério para você. O quão você leva Deus a sério. Não no sentido de você ser mecânico, mas no sentido de você dar importância. O quanto que você literalmente olha para aquilo, olha para Deus e você vê aquilo como uma coisa importante. Você vê Deus como uma coisa importante. Tem um trato na Bíblia muito interessante que fala a respeito de temer os homens. E aí que a gente fala, o que é você temer os homens? Você sempre vai adorar aquele que você teme. E eu volto a dizer, não pense na palavra teme com aquilo que você imaginava antes do que eu estou falando aqui. Por exemplo, se você teme os homens, tudo na tua vida, você querendo ou não, isso aqui é automático, você vai fazer tudo o que você puder para agradar os homens. O que é temer aos homens? É você fazer tudo para agradar eles. E é assim que a maioria das pessoas no nosso planeta elas vivem hoje. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho. A pessoa que precisa ter um carro para se sentir valorizada é porque ela teme aos homens e não a Deus. Por quê? Porque ela precisa agradar os homens, ela precisa ter o louvor dos homens, ela precisa ter a garantia dos homens, ela precisa ter a aceitação dos homens. Isso significa temer aos homens, é você querer ter a aceitação deles. Então, quando você teme a Deus, você não só está dizendo que você leva muito a sério Deus, mas o que você está fazendo, você está dizendo assim, e o que ele pensa é o que é importante para mim. Isso que é temer a Deus. É você literalmente declarar o que Deus pensa é o que é importante para a minha vida. O que Ele declara é a verdade sobre mim. O que Ele diz sobre a minha vida é aquilo que eu vou andar, aquilo que eu vou crer. Isso é temer a Deus. E olha o que a Bíblia está dizendo, queridos, que o princípio da verdadeira sabedoria está dentro da atitude de você levar Deus a sério. Ou seja, a sabedoria que eu e você precisamos ter na nossa vida para a gente literalmente se dar bem em tudo, mora dentro do lugar de a gente colocar Deus no lugar onde Ele deve estar. De a gente amar o Senhor como a gente deveria, de a gente obedecer ao Senhor como a gente deveria, de a gente literalmente levar uma coisa a sério. Eu não sei, eu estou tentando buscar aqui na minha cabeça algum exemplo para te ajudar, mas
Tem muitas coisas na nossa vida que a gente leva muito a sério. Porque se a gente não levar a sério, a gente pode sofrer, sei lá, graves consequências. Por exemplo, se você é um pai de família, tu está desempregado já há 3 anos. Se a tua família já está passando necessidade por causa da tua condição financeira, e de repente alguém te dá uma oportunidade de um trabalho e te chama para trabalhar. Se você é uma pessoa séria, tu vai para esse trabalho com muito temor. E eu quero que você tire o medo da equação. Eu quero que você fique só com a parte boa. A pessoa vai para o trabalho e ela vai fazer o seu melhor. Ela vai ter um temor danado para não chegar atrasado. Ela vai ter um temor danado para não fazer aquilo que não devia fazer. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é importante. Eu sei que, eu volto a dizer, meus exemplos são ruins, mas onde é que eu estou querendo chegar? Muitas vezes a gente leva mais a sério qualquer outra coisa na nossa vida do que a nossa vida com Deus. Não sei se vocês estão se entendendo onde é que eu estou querendo chegar, mas é tão fácil, eu peço perdão, assim, eu não quero me tornar chato aqui na minha mensagem, mas eu vou falar alguns conflitos de caráter que a gente vê facilmente. É tão fácil, muitas vezes, cara, a gente olhar, assim, ó, por exemplo, o nosso trabalho e a gente entender que é importante chegar no horário no trabalho, né? Mas a gente não, às vezes a gente não vê com a mesma importância o fato que é importante a gente orar, o fato que é importante a gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar a Deus, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Às vezes, por exemplo, a gente tem tanto temor para pagar uma conta na segunda-feira, mas a gente não tem o mesmo temor para fechar uma porta de pecado que a gente abriu no domingo. Para a gente chegar na segunda-feira e dizer, Deus, toma aqui minha vida, eu quero mudar, eu quero parar com essa atitude. Então, onde é que eu estou querendo chegar? A gente tem muito mais temor, porque a gente sabe que se a gente não pagar, o nosso mal vai ficar sujo, e se você ficar sujo, você não pode fazer prestação na van. Então, você fica tão preocupado em pagar a tua prestação, porque você sabe a consequência daquilo, mas, ou seja, naquilo você tem temor, naquilo tu leva a sério, tu diz, cara, eu quero fazer porque eu sei que se não fazer eu vou me ferrar. Mas a realidade não é a mesma quando a gente vira o livro para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Então, aquilo que a gente leu hoje na primeira frase, primeiro versículo de hoje, lá em Provérbios, não lembro o endereço, se você anotou, está lá, o primeiro versículo que a gente leu hoje, depois de orar. O que está dizendo lá? Que a sabedoria passou perto da casa do homem preguiçoso, que não tinha sabedoria, e tudo naquela fazenda estava desorganizado. Sei que se fosse o tempo de hoje ia falar uma empresa, uma coisa, sei lá. Naquele tempo, quase 100% do pessoal era rural, né? O pessoal plantava para comer. Então esse é o exemplo da Bíblia, é assim mesmo. Mas onde é que eu estou querendo chegar, queridos? O temor a Deus, de uma forma mais simples, explicada para você hoje, é assim, o quão a sério eu levo as coisas de Deus. Porque se a gente aprende a levar Deus a sério, a gente vai aprender o que é sabedoria. Porque levar Deus a sério vai fazer você olhar para o pecado como você deveria olhar. Vai fazer você olhar para as coisas espirituais como você deveria olhar. Vai fazer você olhar para o teu casamento e para a tua esposa do jeito que você deveria olhar. Vai fazer você olhar para os teus filhos e para o teu marido como você deveria olhar. Vai fazer você olhar para os teus estudos da forma que você deveria olhar. Vai fazer você olhar para o seu papel social dentro de Otacílio Costa da forma que você deveria olhar. Quando você leva Deus a sério, tudo aquilo que envolve a sua vida com Deus, você vai levar a sério. Por isso que o temor é o princípio do saber. Porque se você quer fazer as coisas do jeito de Deus, tudo aquilo que você for fazer, você vai questionar se é a vontade dele. Não de uma forma ruim, não de uma forma assim, meu Deus, agora eu virei um escravo da minha própria mente, toda hora eu tenho que ficar analisando tudo. Não é isso. A Bíblia mesmo diz que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, isso não é um papel nosso. Queridos, eu tenho certeza que você, querendo ou não, você que tem Jesus no seu coração aí, tu sabe que o Espírito Santo está lá. Ele fala. Ele tira tua paciência, ele tira até teu sono se for preciso, mas você sabe quando você está errando. Às vezes a gente quer dar uns tapinhas assim, né, na voz do Espírito Santo, mas não tem jeito. Ele fala, a gente erra, a gente sente como se fosse sei lá, a gente sente como se fosse uma coceira na alma, mas a gente sente. Cara, alguma coisa está errada. Está errado por quê? Porque a gente desobedeceu. Está errado porque a gente está fazendo errado. Então, a sabedoria, queridos, ela mora dentro disso, dentro de a gente temer a Deus. Agora, dentro da sabedoria mora o discernimento. E aqui eu queria falar de algumas coisas aqui. Vamos lá. Dentro da sabedoria, como eu já falei, mora o discernimento.
Sabedoria, eu sei que meus conceitos aqui eles não estão 100%, mas eu quero pelo menos tentar falar o suficiente para você entender onde a gente quer chegar. Sabedoria, queridos, é você ter a capacidade de decidir certo, de você ter a capacidade de ver certo, de interpretar certo. E discernimento já é uma coisa diferente, porque discernimento é a capacidade de você ver aquilo que não é fácil de ver. É aí que entra o discernimento. Você não precisa de discernimento para ver coisas fáceis. Você não precisa de discernimento para ver aquilo que todo mundo vê. Mas você precisa de discernimento para você ver onde todo mundo está errando e você diz, isso aqui está errado. Por exemplo, às vezes você precisa de discernimento para ouvir o que eu estou falando aqui. De repente vai que eu estou falando aqui uma coisa, daqui a pouco fala uma besteira. Uma coisa que está errado, que não está na Bíblia. O discernimento vai fazer você sentar nessa cadeira e dizer assim, opa, nessa aí o Lucão viajou. Por quê? Porque o discernimento é aquilo que faz você conseguir separar o certo do errado. Isso é o discernimento. Agora, tem uma história na Bíblia que é muito interessante, do joio e do trigo. Alguns versículos falam de joio e de trigo, né? Qual é a diferença do joio e do trigo? Queridos, naquela época, deve ser bem diferente de hoje, né? Mas naquela época, quando eles plantavam o trigo, muitas vezes o joio crescia junto com o trigo. E qual é o problema? Eles são idênticos. Você não consegue pelo olho ver o que é joio e o que é trigo. O problema é que o joio ele não está carregando trigo. O joio, ele, na verdade, ele é um peso morto lá. O trigo é aquilo que você quer colher. Então, tinha um tipo de vento lá que eles chamavam na Bíblia, que eu peço perdão a vocês porque eu me esqueci o nome, mas tinha um vento que eles falavam assim, que quando batia aquele vento era a melhor hora de você colher o trigo. Por quê? Porque o trigo, ele deitava com o vento e o joio ficava de pé. Então, essa era a única forma de eles saber discernir o que era joio e o que era trigo. Era na hora que o vento batia. Então, eles entravam dentro das colheitas na hora que o vento estava um pouco mais forte e eles conseguiam colher o trigo. Por quê? Porque eles tinham discernimento sobre o joio, porque o vento estava batendo. Na nossa vida, queridos, é exatamente assim. O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai jogar o vento dele sobre você, sobre o teu casamento, se você permitir, né? Sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira, sobre tuas emoções, sobre qualquer situação que você tenha na sua vida, o vento do Espírito ele é disponível a todos nós. Agora, se eu e você vamos ter discernimento para saber diferenciar o que é joio e o que é trigo, aí depende de nós, literalmente, entrarmos e queremos aprender da palavra de Deus. Por exemplo, você está lá no seu trabalho e, de repente, o pessoal lá começa a falar sobre um assunto específico que eu não vou nominar aqui. Mas, de repente, no meio do discurso de alguém, está tudo bonito. De repente, uma hora, o cara fala uma coisa e está errada. A gente tem que ter a capacidade de ter o discernimento de dizer, opa, isso aí não. Isso aí não é da palavra de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Sabe aquilo que caracteriza uma seita? É aquilo que se fala sobre Jesus. Eu acho tão interessante, queridos, quando eu vejo assim na boca dos políticos, ou na boca de qualquer pessoa que se diz religiosa, ou que quer agradar aos outros, essa verdade que eu vou falar para vocês agora. Ninguém tem problema com Deus, as pessoas têm problema com Jesus. Comece a prestar atenção nos discursos da galera. Sempre quando eu vou pregar o evangelho, eu não uso a palavra Deus, eu uso a palavra Jesus. Qual é a diferença, Lucas? Deus, isso é tão real que na Bíblia, eu sei que isso aqui é um parênteses, então eu estou fugindo da palavra, mas eu já volto. Na Bíblia, no Velho Testamento, muitas vezes, sabe que dizia lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que era falado isso? Eu sei que até hoje, às vezes, uns falam isso, né? Vão orar assim, o pessoal um pouco mais tradicional. Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que abriu o Mar Vermelho, e fica 10 horas narrando para entrar na oração, né? Não tem nada de errado se você faz isso. Não tem mesmo. Mas da onde que veio essa cultura bíblica que hoje a galera entendeu errado e acha que a oração ela é potencializada pelo tanto que você bajula Deus antes? De onde é que veio isso? Porque quando as pessoas estavam falando de Deus, elas queriam saber quem que era o Deus dela. Por isso que elas falavam, meu Deus é o de Abraão, Isaac e Jacó. Porque eram os caras conhecidos da Bíblia, você está entendendo ou não? Porque hoje, gente, se você for... Tem país aí, por exemplo, a Índia, tem milhares e milhares de deuses. Então, você chegar lá na Índia e for evangelizar, quero falar de Deus para você. O cara vai te olhar e vai dizer assim, qual? Não, de Deus. Mas qual Deus, cara? Não, Deus.
Deus. Fez as coisas tudo. Dentro da minha cultura que tem uns 80 que fizeram todas as coisas. Tem o do rio, tem o do peixe, tem o da vaca, tem de tudo. Então, por isso que na Bíblia eles falavam assim, eles falavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele remetia ao Deus verdadeiro, Jesus não tinha vindo ainda. Agora, depois que Jesus veio, querido, o conselho que eu te dou é, você vai falar de Deus para alguém? Jesus. Jesus. Por quê? Ninguém tem problema com Deus, pessoas têm problema com Jesus. O que é uma seita? Uma seita aceita Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha as frasezinhas do engano. Nosso Deus é o mesmo. Não, Jennifer, Deus o livre, nosso Deus é o mesmo. Como assim Deus é o mesmo? Uma vez eu fui pregar numa casa de recuperação de químico dependente, e eu pregando lá a palavra, eu sempre tento ter bastante sabedoria, porque é um lugar que não é muito fácil, e de repente um rapaz, no meio da mensagem, ele me questionou. Ele falou assim, você está dizendo para mim, me questionou assim, com o dedo, você está dizendo para mim que mais de 1 bilhão de pessoas muçulmanas estão indo para o inferno? Aí eu falei assim, meu amigo, eu não tenho poder para dizer quem vai para o céu ou para o inferno, só quem tem esse poder é Deus. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia é clara nesse sentido. Todo aquele que o receber, Jesus, esse tem o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Se a pessoa não recebeu, não sei se é muçulmano, não sei se é palmeirense, corintiano, flamenguista, não sei se é o que for, mas se não recebeu, eu sei que o termo é meio esquisito, mas vai bailar. Eu falei assim com carinho pro cara, né? Aí ele falou esse argumento para mim, ele olhou para mim e falou assim, mas o nosso Deus é o mesmo. Eu falei, meu amigo, o meu Deus é aquele que enviou Jesus. O meu Deus é aquele que unicamente fez de Jesus o seu único acesso a ele. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus? O meu Deus não enviou Maomé, o meu Deus não enviou Buda, o meu Deus não enviou, sei lá, qualquer outro. O meu Deus enviou Jesus. E aí que entra, queridos, por quê? Porque o engano... Você já viu só? Uma vez eu estava vendo um filme que eles queriam matar um tigre. Eles botaram o veneno dentro do bife. E muitas vezes é assim. Se você chegar simplesmente dizer assim, come um veneno aí que vai ser bom, o cara não vai comer, mas se botar dentro da carne, às vezes você nem percebe. E é assim que Satanás ele tenta agir na sua vida. Chega uma pessoa que tem todo um papo bacana. Não, mas olha, é bom, mas Deus é bom. Não, mas veja bem assim, tudo isso, não, e aquilo, e aquele outro. Mas aí, quando fala de Jesus, pifa. Entendeu? Mas quem que é Jesus para você? Não, Jesus é um profeta. Lascou. Mas quem que é Jesus para você? Não, Jesus foi um dos grandes pensadores. Lascou. Jesus não é profeta, Jesus não é pensador, Jesus não foi uma pessoa maravilhosa que passou pela terra. Jesus é o Filho de Deus. O único pelo qual nós temos a salvação. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém tem nada de Deus senão por Jesus. Não existe vela da sorte, não existe trevo de 4 folhas, não existe elefante virado com a bunda para a porta, não existe ferradura nas janelas, nada, absolutamente nada. Eu sei que a galera está com uma criatividade enorme nos tempos de hoje. Nada pode trazer a bênção de Deus para a sua vida senão a pessoa única de Jesus Cristo. Ninguém pode salvar você senão a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode trazer paz, esperança e alegria para a sua alma e para o seu casamento senão a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que as pessoas querem dizer? Não, Deus é o mesmo, vamos andar junto e... Não, essa diferençazinha aqui de Jesus é só um detalhe. Não é detalhe. E o que o discernimento faz? O discernimento faz você olhar para um mar de coisa que está tudo certo, de repente uma coisa errada, você diz, opa, isso aqui é joio. Mas como assim, Lucas? Os caras até ajudam os pobres. Não importa se ajuda os pobres. Pode ajudar o pobre é bom ajudar. Mas eu não vou participar de algo que não põe Jesus no trono absoluto. Eu não vou participar de algo que põe Jesus num trono e põe alguém ali do lado baixo. Não, não. O meu Deus, ele colocou Jesus no trono. E Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Ele é a minha fonte de sabedoria, de graça, de salvação, de perdão, de libertação, de tudo aquilo que eu preciso encontrar em Deus. Jesus é a minha fonte. Amém, queridos? Amém. Eu sei que a mensagem hoje ela não está assim, aquelas coisas de engraçada, de interessante, mas isso aqui é fundamento para a sua vida. Isso aqui é aquilo que faz a tua casa ficar de pé no dia da pedreira, entendeu? É esse tipo de coisa que eu estou pregando hoje, que literalmente tem o poder de fazer você estar sobre a rocha.
Porque a sabedoria, queridos, do mundo, ela só vai tentar colocar besteira na tua cabeça. Sinceramente, queridos, muitas pessoas, elas têm tentado encontrar sabedoria em programa de televisão, cara, em conversa com gente. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não tem gente sábia no mundo, mas está na hora de a gente voltar para a palavra, queridos. Está na hora de a gente voltar a ler a Bíblia. Para de comer mastigado dos outros, vai tu ler a Bíblia. Queridos, não se ofenda comigo, mas o lugar que você vai encontrar sabedoria não é ouvindo eu pregar. Isso aqui te ajuda, mas não é isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é você pegar, cara, sabe, a Bíblia, e você ler e dizer assim, Deus, me ensina, deixa o teu Espírito Santo me ensinar as coisas da tua palavra. Quem vive só de pregação em pregação dos outros nunca vai ser forte espiritualmente. Vai viver dificuldade a vida inteira. Vai viver crise nas emoções, vai viver crise na identidade moral, vai viver crise dentro do casamento, crise dentro da casa, crise dentro da emoção. Por quê? Porque a pessoa não está comendo da fonte, que é a fonte do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Não me entenda mal, não estou menosprezando o fato de você ouvir uma pregação. Eu ouço muita pregação, gosto de ouvir pregação. Que bom que hoje a gente tem a tecnologia para entrar no YouTube, claro que saiba procurar, né, porque tem muita coisa ruim, mas tem muita gente boa. Como é bom a gente poder entrar no YouTube da vida, a gente tem tanto livro maravilhoso para a gente ler hoje, vai na livraria, compra livro que muda a nossa vida. Eu não sou contra isso, o que eu estou querendo dizer é, se você só se baseia na sabedoria que os outros mastigaram para te trazer, você nunca vai adquirir perseverança, caráter e força para você aprender a pescar aquilo que é teu. A sabedoria verdadeira é aquela que vem através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, dentro da sabedoria, só mais alguns minutos a gente finaliza. Dentro da sabedoria existe a hora de falar, a hora de ficar quieto. Existe a hora de orar, existe a hora de agir. O que é discernimento? Discernimento, queridos, fala de você saber interpretar uma coisa certa, e não só certa, mas também na hora certa. A sabedoria, eu vou falar sobre essas coisas aqui, né? Não me entendam mal. Eu sei que isso aqui assim, sempre se torna um pouco sarcástico, né? Mas de todo coração eu falo com todo carinho. Por exemplo, a gente tem que saber a hora de falar, gente. Porque tem a hora de ficar quieto e tem a hora de falar. Então, tem hora que você falar alguma coisa, por exemplo, está lá na tua casa, o pau está quebrando. Cara, essa é a hora que você tem que fechar os teus olhos uns 4 segundos rápido e dizer assim, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Me dá discernimento. O pau está comendo aqui, o Senhor está vendo, estou sendo injustiçado, Senhor. Tua perna já está tremendo aqui de nervoso. E você diz, Jesus, vem em mim aqui. Vem em mim, senão a panela vai voar. Você começa ali a se questionar. A coisa está pegando. É naquela hora que você tem que dizer, Senhor, me ensina a hora de falar, a hora de ficar quieto, me ensina que palavras que eu vou colocar na minha boca. Porque, queridos, assim como uma pessoa que não tem freio na sua boca, é a pessoa que destrói tudo ao seu redor. Eu vejo falo isso com carinho, eu vejo um monte de gente reclamando da vida quando o maior inimigo é a sua própria boca. E a gente quer dizer que a culpa é o marido, a culpa é a esposa, a culpa é os filhos, a culpa é o prefeito, a culpa é o trabalho, a gente culpa Deus, a gente culpa a lógica, a gente culpa tudo. Mas a gente não para pensar o que a gente está falando. Se a gente não aprender a ter discernimento e sabedoria sobre aquilo que a gente vai falar e não falar, a gente vai comer o pão amargo Sabe, queridos, aquele primeiro versículo que eu li, eu gostei tanto dele, apesar de ele ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ler na Bíblia, mas ele literalmente fala que se você passar na casa do preguiçoso, da pessoa que não tem sabedoria, ele vai encontrar uma fazenda detonada, tudo desorganizado, uma casa desarrumada, uma casa tudo suja, uma casa sem ordem. E o que fala da desordem? A desordem fala de pecado, a desordem fala de coisas escondidas, a desordem fala de maldição. É isso que quando a gente lê sobre desordem na Bíblia, existe uma desordem espiritual, que ela vem por causa da falta de sabedoria. Então, a gente tem que perguntar ao Senhor, Deus, o que é a hora de eu fazer agora? As duas últimas coisas que eu falei que são interessantes, porque eu falei a hora de orar e a hora de agir. Não que quando você está orando, tu não está agindo, mas muitas vezes a gente para dentro do entendimento, dentro de uma ideia, de que a gente tem que fazer é orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E não que você não tenha que orar, você tem que orar muito. O que mais a gente tem que fazer na vida é orar. Mas se a gente não tem discernimento para aquilo que Deus fala conosco para a gente agir, não vai adiantar muito a gente orar. Porque, queridos, veja bem, isso eu não estou falando da minha vida, estou falando da Bíblia. Todo o tempo de oração de um homem com Deus, ele estava repleto de quê? De direção. Você não concorda comigo?
Direção para quê? Para sair daquele momento de oração e ir fazer alguma coisa. Você concorda comigo ou não? Então, o momento de oração verdadeiro, ele não é só um momento de tranquilidade espiritual, onde você se acalma e fala com Deus. Não. O nosso lugar de oração não deveria ser só isso. O nosso lugar de oração deveria ser o lugar onde a gente recebe os planos de ação de Deus. Lucas, meu casamento está detonado. Eu sei que eu falo bastante de casamento, mas você pode levar para qualquer área da tua vida. Então, dentro da tua vida de oração, é lá que você vai receber o plano de ação para você restaurar o teu casamento. É lá onde você vai receber o plano de ação para você sair da depressão. É lá onde você vai receber o plano de ação para você melhorar a conduta dos teus filhos, melhorar a tua educação dos teus filhos. É na vida de oração que a gente recebe as direções de Deus. Esse é um dos motivos de a gente orar. Porque quando a gente vai orar, a gente não pode só falar, a gente tem que ouvir. Eu sei que é mais fácil a gente falar, mas eu acho que a gente deveria gastar mais tempo ouvindo do que falando, quando a gente ora. Então, se a gente não está disposto a receber os planos de Deus para executar no momento de oração, isso simboliza, eu falo com carinho, que talvez a nossa vida de oração, ou o nosso momento de oração, que a gente chama, né, que ele pode estar muito bem intencionado, inclusive, mas ele não está alcançando o potencial que poderia. Porque toda vida de oração, ela também caminha junto com um bom plano de ação. A frase ficou bonita, né? Pode pôr aí no Facebook quem tem. Então, toda vida de oração, ela sempre vai ser acompanhada de um bom plano de ação. Se você tem uma vida de oração top, mas você não tem um plano de ação top, é porque talvez a tua vida de oração é outra coisa. Talvez a tua vida de oração é mais assim um momento que você se acalma, um momento que você ouve uma música boa, que você fala o que você quer para Deus, mas você ainda não aprendeu a orar da forma bíblica, que é a forma que você fala, que você ouve e que você percorre pelos princípios de um relacionamento que você deixa Deus também falar ao teu coração. A vida de oração não é você ficar dizendo lá, Deus, eu quero isso, quero aquilo. Isso faz parte. Deus mandou a gente pedir. Mas vida de oração também é dizer, Deus, qual é a tua vontade? Onde é que eu estou errando? Onde é que estão meus caminhos errados? Jesus, nessa coisa aqui, ó, o senhor sabe, eu quero matar a pessoa. O que o senhor quer? Ah, o senhor quer que eu perdoe? Aí você conversa lá com Deus, negocia lá, para ver o que você vai fazer. Mas já te garanto que a palavra sempre ganha. Mas a gente negocia, senhor, mas eu quero matar, não tem como matar? Então mata você. Não adianta. A vida de oração vai levar você a aceitar a vontade de Deus para a tua vida, né? Senão você não vai ter um plano de ação que vai dar certo. E por fim, meus irmãos, finalizando a mensagem de hoje, eu quero abrir no último versículo do dia, que está lá em Provérbios capítulo 8, bem pertinho de onde a gente já estava aberto, versículo 12. E diz assim, olha só, sabedoria aqui falando. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Meus irmãos, existem algumas fontes de sabedoria. O Espírito Santo é uma delas, e creio que é a principal. A Bíblia, claro que não sozinha, né? Quase derrubei. Porque a Bíblia precisa ser literalmente banhada pelo Espírito, senão não sai do lugar. A gente tem a humildade é uma fonte de sabedoria. Agora eu quero falar sobre duas coisas aqui, ó. Conselho de pessoas certas, estudo e esforço. Deus só pode iluminar aquilo que você tem dentro de você. E agora eu estou falando da Bíblia. Deus só vai iluminar aquilo que você já leu na Bíblia. Vocês estão entendendo, queridos? Então, se você não lê a Bíblia, o Espírito Santo não vai ter o que tacar fogo. É a mesma coisa assim, ó, eu sei que meus exemplos, né? Vamos lá. Uma lareira, como é que ela funciona? A lareira, você vai querer fazer um churrasco. Você joga lá o carvão, ou você joga lá a madeira. Churrasco também, Thiago. Você vai fazer Oi? Não, eu falei duas coisas. Ó, churrasco e lareira. Aê, então, vamos aproveitar aqui para tacar carne na lareira. Então, pronto. Vai lá, uma churrasqueira com lareira. Então, você vai fazer o fogo, vamos dizer assim. Você joga a madeira, depois tu tenta dar ajudar ali alguma coisa para jogar fogo, um álcoolzinho, um papelzinho, e aí tu taca o fogo e tu torce, né? Para pegar fogo. Eu sou ruim de fazer fogo. Mas tu torce para pegar fogo, não é verdade? Agora, olha como é que funciona, Cris. A madeira, dentro daquilo que a gente está querendo chamar de fogo, que é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Se você não põe a madeira dentro daquilo que você está querendo chamar de fogo, nunca vai pegar fogo.
Você pode ficar tacando fogo lá. Você pode pegar um daquele jato de fogo lá que a gente vê nos filmes do Rambo e na lareira. Não vai pegar fogo. Vai pegar fogo na tua casa inteira, mas não vai pegar fogo ali onde você quer que pegar fogo. Então, Deus, ele pode colocar fogo dentro da madeira que você trouxe para dentro do teu coração. Faz sentido ou não? Então, muitas pessoas, elas não lêem a Bíblia, não gostam de ler. Às vezes eu converso com gente que diz, Lucas, eu não gosto de ler. Queridos, você tem um problema. É um problema que eu respeito, porque tem muita gente que realmente não gosta de ler. Mas você tem um problema, se você não gosta de ler, você tem um sério problema, porque a Bíblia está escrita. Então, não sei, acho que é importante ler, né? Claro que hoje a tecnologia está tão grande que você pode até ouvir a Bíblia, né? Só que eu não sei, me dá sono, cara. Ouvir a Bíblia, ainda mais nas vozes que a galera põe, né? Ninguém vai pôr a voz na Bíblia, a Bíblia na voz assim, sei lá. É sempre umas vozes assim que, caramba, parece que, sei lá, parece que é um, né? E Deus fez o céu e a terra. Você já viram aquela Bíblia que tem até as ouvidas, que tem até os efeitos especiais sonoros, você já viram? E Deus fez o céu, tem uma assim, já viram? Mas eu não sei, assim, ó, se eu ficar vendo Cid Moreira 2 horas, eu não sei, é de cada um. Mas é importante você ler. Porque se você não ler, você não vai ter madeira. Se você não tem madeira, o fogo não vai. Então, Deus, ele ilumina aquilo, Deus, ele traz revelação sobre aquilo que você já tem dentro de você. Então, queridos, olha o que a Bíblia está nos dizendo aqui, nesse versículo, no versículo 12. Que a sabedoria habita com a prudência e dispõe de conhecimentos e de conselhos. Então, a gente precisa de conselhos e a gente precisa de esforço e de estudo. Porque a sabedoria nunca vai habitar com o preguiçoso. Então, a gente tem que descansar um dia da semana. Né? É o dia que a gente tem que descansar. Mas os outros 6 a gente tem que trabalhar, negada? Não tem jeito. Então, a sabedoria, ela está dentro daquele que não tem preguiça, né? Não tem preguiça de ler, não tem preguiça de se esforçar, não tem preguiça de orar, não tem preguiça de fazer o que tem que fazer. A preguiça sempre vai levar a gente à falta de sabedoria. Mas, meus irmãos, o que eu queria realmente ministrar ao coração de vocês hoje, já acabei a mensagem, mas eu sei que todo mundo aqui quer ter sabedoria na vida. Eu também. E às vezes a gente toma cada decisão que a gente olha para trás e diz assim, mas como fui tão burro, né? Eu já tomei às vezes na vida de olhar assim e dizer, mas como eu fui tão burro? Mas quando a gente olha bem, é porque a gente às vezes não deixou Deus realmente falar ao nosso coração, a gente não buscou sabedoria, a gente não buscou conselho. A própria Bíblia diz aqui, ó, que a sabedoria ela está junto da prudência e de bons conselhos. Então, mais uma vez eu digo assim, quem você tem ouvido, quem você tem permitido falar ao seu coração, quem você tem permitido ter ouvidos dentro, ter uma voz dentro de você. Quero convidar você a ficar de pé onde você está, a gente vai fazer uma oração.